Olá, seja bem-vindo ao CDF Concurso. Sou o professor Rafael Lima, professor de Direito Administrativo, e hoje a gente está tratando sobre agentes públicos nesse nosso mini curso, tá? Só reiterando que a gente está tratando dos pontos principais da matéria, tá? Então, no nosso curso a gente praticamente vê todas as nuances relacionadas aos agentes públicos, e aqui a gente vem trazer apenas uma amostra daquelas partes mais cobradas, mais recorrentemente cobradas em prova no que se refere aos agentes públicos, nos aspectos constitucionais e doutrinários. Tá? Então, é a base para você saber as questões relacionadas à Lei 8.112, à Lei 840, do TF e outras normas de entes federativos que cobram também o estatuto ou o regime jurídico do servidor público. Ok? Prosseguindo, então, na nossa terceira parte, a gente vai ver agora aspectos relacionados à estabilidade e as hipóteses de perda de cargo. Então, a gente vai ver que servidor público, mesmo sendo estável, pode perder o cargo público. Ok? Então, vamos lá. Estabilidade. O que diz a Constituição? São estáveis, após 3 anos de efetivo serviço, servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Prosseguindo aqui. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho. Avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, vou explicar que aqui podem surgir várias questões desses dois dispositivos, ok? Primeiro deles, Primeira questão, quem pode ser servidor estável? Somente aqueles servidores, aqueles agentes públicos investidos, que ocupam cargo efetivo. Então, somente cargo efetivo. Aqueles empregados públicos, por exemplo, aquelas agentes públicos que exercem funções nas empresas estatais, sejam elas empresas públicas, sociedade de economia mista, não adquirem estabilidade. Não adquirem. Somente servidores efetivos, tá ok? Lembrando, mesmo aquela pessoa que esteja investida em emprego público, na empresa pública, na empresa pública ou na sociedade de economia mista, ela fez o concurso público, ela tomou posse no cargo, no emprego público, mas ela não adquire estabilidade. Ela não adquire estabilidade. Então, primeiro detalhe, cargo efetivo. E o que são os requisitos? Um dos requisitos para adquirir estabilidade. 3 anos de efetivo exercício. Tá? Efetivo exercício. Por exemplo, às vezes o servidor ele teve que se ausentar do serviço público, uma licença por interesse pessoal, por exemplo, é suspenso a contagem do prazo para fins de aquisição de estabilidade. Servidor, por exemplo, com 2 anos, tomou posse no cargo público, entrou em exercício, tá? Entrou em exercício e após 2 anos ele pediu uma licença para cuidar de interesses particulares. Apenas quando ele retornar, ele exercer de fato o cargo efetivo, estiver em exercício, é que retoma a contagem desse prazo. Tá ok? Outro detalhe importante, também que é cobrado em prova, efetivo exercício. Então, lembrando, você é convocado, você é nomeado no cargo, você é nomeado para determinado cargo público, você toma posse e entra em exercício. Quando começa a contar o prazo para fins de estabilidade no cargo público? É nessa última etapa, no exercício. Então, por exemplo, o servidor foi lá, tomou posse, mas só entrou em exercício 15 dias depois. A data, a contagem, não se inicia lá atrás, na posse dele, mas sim no exercício. Está vendo que o dispositivo constitucional é expresso, efetivo exercício. Ok? Obviamente, em virtude de concurso público. Se está em provimento efetivo, se está em cargo efetivo, é porque ele foi nomeado em concurso público. A Constituição foi até meio redundante nesse ponto. Tá? Então, cargo em comissão, por exemplo, aquele declarado de livre nomeação, pessoa que não prestou concurso público, ela pode ficar 10 anos no serviço público, ela não vai se tornar efetiva, ela não vai ter estabilidade. Ela não vai ter estabilidade. Tá ok? Obviamente, se ela não fizer o concurso público. Tá? Outro detalhe aqui, é condição
para aquisição de estabilidade é a avaliação, né, especial de desempenho. Então, é instituída uma comissão, né, e é uma comissão e tem uma avaliação especial para, né, verificar se o servidor efetivo, ele reúne as condições para ter estabilidade no serviço público. Ok? Bom, aqui a gente tem um fluxo aqui, né, que eu trago para você. Então, o primeiro passo para estabilidade, aprovação em concurso público, tá? Depois, nomeação em cargo efetivo, tem que estar exercendo cargo efetivo. Depois, 3 anos de efetivo serviço, então tem que estar em efetivo exercício da função, tá? Tem que estar exercendo a função, não pode estar de licença para tratamentos de interesses particulares, por exemplo, ok? Outro detalhe, aprovação em avaliação especial, tá? Aqui vai um detalhe importante, tá? E na hipótese de o servidor não atingir aqueles requisitos mínimos para adquirir a estabilidade, o que ocorre com ele? O que acontece com ele? Ele é exonerado, ele não é demitido, tá? Isso aqui a gente deriva lá da Lei 8.112, das normas que tratam dos regimes jurídicos, né, dos servidores da União, dos estados, municípios. Lembrando, demissão ela tem um cunho punitivo, tem natureza punitiva. Aqui não é uma punição, é uma exoneração. Ele não reuniu as condições necessárias para adquirir a estabilidade, ou seja, ele vai ser exonerado. Se ele conseguiu a aprovação, né, lá no estágio probatório, na avaliação em avaliação especial, né, instituída, realizada por uma comissão específica para isso, ele vai adquirir a estabilidade. Tá? Então, adquirir estabilidade. Tá bom? Importante esse fluxograma aqui e essa informação aqui que a maioria dos alunos não detém. Tá? Prosseguindo, servidor público estável, ele pode perder o cargo público? Obviamente, a gente sabe que o servidor não estável, né, esse aqui de cima, ele pode perder o cargo se ele, por exemplo, se ele não adquirir, né, no estágio probatório, ele não conseguir reunir as condições para ter estabilidade. Agora a gente vai para o servidor estável. O servidor estável, né, adquiriu 3 anos, né, foi avaliado pela comissão, ele adquiriu a estabilidade. Será que ele pode perder o cargo público? Sim, pode perder o cargo público. Essa questão já foi objeto até de prova de concurso em questões discursivas. Ele perguntava, né, concurso de alto nível, né, ele perguntava as hipóteses de perda de cargo por servidor estável. Né? São 4 hipóteses. A gente vai ver, nesse primeiro slide aqui, a gente tem 3 hipóteses, depois a gente vai trazer a 4ª hipótese, ok? A primeira hipótese, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Detalhe, tem 2 informações importantes aqui. Sentença judicial, tá? E tem que transitar em julgado, ou seja, tem que fazer coisa julgada, tá? Que não caibam mais recursos, tá bom? Então, esse é um detalhe importante. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, tá? Primeiro a gente viu o caso da esfera judicial. Agora a gente vai ver na esfera administrativa, mediante processo administrativo. Né? A gente sabe que lá na Lei 8.112, nos demais regimes jurídicos administrativos, que muitas vezes, né, replicam normas da Lei 8.112, né? Algumas penalidades cometidas pelo servidor são passíveis de demissão. E essas faltas, né, passíveis de pena de demissão, instaura-se, né, para apuração dessas faltas, instaura-se um processo administrativo, tá? Então, nesse processo administrativo, pode ocorrer, pode culminar, né, na perda do cargo, na demissão do servidor, tá ok? Só que nesse processo administrativo, obviamente, né, como todo processo administrativo judicial, tem que ser assegurada a ampla defesa, tá? Tem que ser facultado ao servidor arrolado a oportunidade de ele se defender, de apresentar provas contrárias, de exercer o contraditório. Então, relembrando aqui, a primeira hipótese,
tá? Sentença judicial, esfera judicial. Sentença judicial transitada em julgado. Segunda hipótese, né? Processo administrativo em que seja assegurado a ampla defesa. Se não for assegurado a ampla defesa, o processo ele pode ser passível de anulação, ele é nulo. Ok? Então esse é o nosso segundo ponto. Terceiro ponto. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa. O que é isso, Rafael? Bom, depois, né, que o servidor é estável, ele continua sendo submetido à avaliação de desempenho. Tá? Ele continua sendo submetido à avaliação de desempenho. Então, o que ocorre? Se essa avaliação de desempenho, que é periódica, se o servidor está lá, mesmo sendo estável, ele não está nem aí, né, não está produzindo, não está entregando os resultados esperados, né? Então, de acordo, né, fundado no princípio da eficiência, né, o servidor também pode perder o cargo público dele. Ele pode perder o cargo público. Mais uma vez, tem que ser concedida a oportunidade desse servidor exercer o direito à ampla defesa. Ok? Então, já vimos três hipóteses de perda do cargo pelo servidor estável. Lembrando, servidor efetivo. Lembrando que empregado público, né, não tem estabilidade, é somente servidor efetivo. Ok? Bom, prosseguindo, agora a gente vai ver a quarta hipótese, tá? A quarta hipótese de perda de cargo por parte de servidor estável, tá? Então essa quarta hipótese ela está relacionada ao excesso de despesas com o pessoal, tá? Então, vamos trazer aqui para o nosso slide, né? O que o artigo 169 diz, tá? A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do DF, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei, tá? Então, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei. Então, ele traz uma série de dispositivos, tá? Em que ele vai reduzindo, né, com mecanismos para se reduzir essas despesas com o pessoal, se excedido o limite aqui, né, em lei complementar, que no caso aqui é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei complementar. E o que nos diz o parágrafo 4º? Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar, o servidor estável poderá perder o cargo. Então, tá vendo? O servidor estável poderá perder o cargo. Então, depois de todos os mecanismos de redução da despesa, como redução dos cargos comissionados, né, das funções de comissão, né, exoneração de servidores não estáveis, se tudo isso não for suficiente para reconduzir os limites, né, da despesa de pessoal aos limites da LRF, o servidor estável poderá perder o cargo. Tá? Aqui ele estabelece alguns requisitos, né? Desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Tá? Então, o que você tem que guardar disso tudo? Tá? Se excedido o limite de despesa com o pessoal, o servidor estável, né, pode perder o seu cargo. Ele pode perder o seu cargo. Ok? Então, de forma resumida, eu trago para você esse nosso esquema, tá? As 4 hipóteses de perda de cargo por servidor estável, tá? Então, no primeiro caso, sentença judicial transitada em julgado. No segundo caso, processo administrativo, né? Sempre assegurada ampla defesa. O caso de avaliação periódica de desempenho, tá? E, por fim, o excesso de despesas com o pessoal, né, estabelecido no artigo 169. Então, as 3 primeiras hipóteses estão estabelecidas no artigo 41, tá? E a quarta está estabelecida no artigo 169 da Constituição Federal, tá ok? Bom, questãozinha para a gente massificar o conhecimento, tá? E aqui ele nos diz o seguinte: servidor público estável
poderá perder o cargo mediante processo administrativo disciplinar, no qual lhe devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tá? Então, o que ele está dizendo para a gente? Servidor público pode perder o cargo mediante processo administrativo? Pode, como eu falei para você. No âmbito administrativo, algumas penalidades, né, vão ensejar a abertura de processo administrativo em que, se verificada a falta grave do servidor, ele poderá perder o cargo, né, mesmo sendo estável. Então, essa primeira parte está correta. No qual lhe devem ser assegurados o contraditório e ampla defesa. Embora a Constituição não traga, né, a questão do contraditório, ele é um princípio, é um corolário, entendeu? Da segurança, né, da segurança jurídica do processo administrativo. Então, tanto a ampla defesa e o contraditório eles têm que ser assegurados. É um direito fundamental, né, de qualquer pessoa. Né? Então, ele não é julgado, né, a revel, né, sem poder se manifestar no caso concreto. Tá? Então, o servidor ele tem obrigatoriamente, tem que ser facultado, né, ao servidor que está sendo arrolado, né, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, a questão está correta. Ok? Mais uma questãozinha para a gente fechar aqui a nossa aula. O servidor público estável só poderá perder o cargo em virtude de sentença penal transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e, finalmente, mediante processo de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar. Olha só o que ele está dizendo para você. Na minha visão, essa questão está até um pouco mal redigida, tá? É uma questão de banca de concurso, tá? O que ele diz? O servidor estável só poderá perder o cargo em virtude de 1. Sentença transitada em julgado. 2. Processo administrativo. 3. Procedimento de avaliação periódica. E lá no iniciozinho, tá? Lá no iniciozinho ele colocou um só. Como a gente sabe, são 4 hipóteses de perda de cargo por servidor estável e não 3, como informa a questão. Tá? Aqui ele não cita a perda do cargo em razão de excesso de despesas com pessoal. Então, faltou aqui o quê? Né? Excesso despesas com pessoal. Por isso, né, a questão está errada. Um detalhe, se não houvesse esse só, a questão estaria correta. Tá? Então, ele poderia falar, o servidor poderá perder o cargo em virtude, aí ele listaria as 3. Né? Só que com o só, né, esse somente aqui, ele está restringindo as 3 hipóteses de perda de cargo com excesso de despesas. Ok? Então, em razão disso, essa questão está errada. Ok? Bom, assim a gente encerra, tá, o nosso mini curso sobre agentes públicos. Tá? Relembrando, são apenas aspectos principais relacionados aos agentes públicos tratados na Constituição. Tá? Outras questões de igual importância ou importância um pouco menor são trazidas também no nosso curso, como em relação a vagas para negros, tá? Outras hipóteses outras questões relacionadas a concursos, por exemplo, como teste psicotécnico, alguma jurisprudência relacionada aos assuntos, isso tudo a gente tem no nosso curso regular lá no CDF Concursos. Tá? Então, é importante também que você tenha também esse conhecimento adicional para a sua prova. Mas desde já eu te agradeço pela atenção e desejo muita sorte, trabalho duro para você conseguir alcançar o seu êxito no concurso tão desejado. É a mensagem que eu deixo para você. Um grande abraço e até a próxima.